sério. Às vezes mostra que está gravando, como agora, e ele não gera um vídeo depois. Pessoal, então, bom dia novamente. Para quem, no caso, Cauã, que chegou agora há pouco, e outras pessoas, desde o início ali, quem foi entrando foi perguntando, professor, como é que vai ser a prova desse módulo? E é isso que eu já vim falando para vocês há dias, tá? Observe que cada capítulo do livro, ele vem a parte de um projeto. Então, a ideia é, quando terminar o livro, você esteja com um projeto de marketing a respeito de um produto ou um serviço criado por vocês. Por exemplo, teve um aluno que me perguntou agora há pouco aqui, professor, eu vou colocar o que tem no livro no projeto? Não, o livro é um guia, o slide é um guia. Vocês vão criar de acordo com a necessidade de vocês. Qual é o produto que você vai fazer? Que você vai vender? Vai ser bolos. Então, cria um plano de marketing com o intuito de dizer o seguinte, como é que as pessoas vão chegar a saber que eu vendo bolo? Onde é que eu devo fazer essas publicações? E por que eu devo fazer essas publicações? Tá? É interessante que vocês criem posts para vocês verem, isso aqui, nesse post, por exemplo, eu estou utilizando inbound marketing, né? Que é o marketing de entrada, que eu usei uma estratégia assim, assado. Eu vou usar, por exemplo, o Instagram, porque, de acordo com a pesquisa que eu fiz, o meu público-alvo está no Instagram, né? Existem clientes, potenciais clientes também, por exemplo, no WhatsApp ou no Facebook, tá? Mas assim, que vocês justifiquem o porquê, né? A minha ideia nas redes sociais é fazer assim, assado, com o objetivo de conseguir um número maior de clientes, por exemplo. Então, pessoal, o plano de marketing é isso, é vocês criarem, só um instante, calma, é vocês criarem uma ideia de como vocês querem que os seus potenciais clientes comprem o seu produto ou o seu serviço. E tudo vocês vão colocar dentro desse projeto aí. Pode falar, Cláudia. Ô, professor, no caso, eu vou fazer um slide, quando eu inserir as imagens, eu já tenho que inserir algum conteúdo que vai explicando, é isso? Exatamente. Vocês vão montar um trabalho. Nada mais é do que um trabalho. O livro tem o guia para vocês irem fazendo, mas vocês vão montar um projeto de acordo com a necessidade de vocês. Entendeu? Tá certo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para a gente continuar. Aliás, para a gente começar a aula, né? Vamos lá. Na aula passada, eu falei exatamente sobre o inbound marketing, que é exatamente o marketing de entrada. Como é que você vai fazer com que as pessoas elas aceitem, por exemplo, uma postagem sua? Ou eu posso colocar assim, como é que você vai fazer com que o seu potencial cliente crie uma empatia com o seu produto? Por exemplo, se o Givaldo ele vai fazer, um exemplo, o plano de marketing dele voltado para bolos, por exemplo. Então, quer dizer, o inbound marketing é a gente pensar numa ideia, numa frase, por exemplo, num plano de marketing, que possa colocar na cabeça dos potenciais clientes do Givaldo que todas as vezes que se precisar de bolo, o Givaldo tem e o Givaldo vai vender, né? Se você tem uma quitanda, por exemplo, um inbound marketing, a estratégia que vai fazer com que as pessoas possam seguir, por exemplo, a sua rede social. Lembra que eu falei lá a respeito de a gente poder acrescentar não só a postagem do legumes, do bolo, mas que tenha uma frase, né, que tenha algum conceito, alguma ideia que mostre, por exemplo, por que o meu cliente deve comprar o meu produto. Então, se eu tenho uma quitanda, por que você deve comprar os alimentos, por exemplo, na minha quitanda? Porque eu vou colocar um post lá dizendo, por exemplo, que a beterraba, eu vou criar um post de beterraba dizendo que a beterraba ela é rica em ferro, ela diminui o estresse, não sei o que lá. Eu estou criando um marketing de entrada, então eu estou criando algo que as pessoas vão criar uma empatia. Por quê? Porque pode acontecer de várias pessoas estarem passando por exemplo, ansiedade. Aí você coloca lá que aquele legume, aquela fruta, ela reduz a ansiedade. As pessoas já criam uma empatia aí. Então, observe que isso daí é uma forma de você entrar no seu cliente. É uma forma de você conseguir um cliente. Então, nós temos aí o inbound marketing, que foi o que a gente apresentou na aula passada.
E só resumindo aqui, ó, qual é a função do inbound marketing? Ó, potencializar a sua visibilidade, ou seja, fazer com que um número maior de pessoas possa conhecer o seu produto, a sua ideia, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa, acho que a Cauane mandou mensagem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, que eu cliquei sem querer onde não deveria. Vamos lá. Aí vem aqui, ó, diminuir custos de aquisição dos novos clientes. Na primeira aula de marketing digital, eu coloquei para vocês que uma das principais vantagens de você trabalhar com o marketing digital é exatamente a redução de custos, onde você consegue atingir um número gigantesco, por exemplo, de potenciais clientes ou de clientes com um custo muito baixo ou zero, né? Lembrando que se eu fosse colocar panfletos, por exemplo, teria todo um investimento. Mas se eu sei que o meu público-alvo está em uma rede social tal, o que é que eu vou fazer? Criar um plano de marketing para chegar até essa rede social, até onde está o meu cliente e fazer com que ele conheça o meu produto. Essa é a ideia do projeto de vocês, tá? Facilitar a atração de potenciais clientes, melhorar o processo de vendas, tá? Ou seja, se você tem uma quitanda ou você tem uma loja de bolos, por exemplo, que toda a venda que acontece é feita direto, a venda direta na loja física, né? Quando você começa a vender o seu produto ou o seu serviço utilizando as redes sociais, obviamente vai melhorar o processo de vendas, você vai vender mais. É interessante também, porque assim, todo empreendedor, toda empresa, ela precisa de gráficos, ela precisa de referências para que ela trace metas. Então, se você, por exemplo, vamos colocar lá a loja de bolo do Givaldo, por exemplo, se ele cria um sistema, pode ser até no Excel, não tem problema nenhum, onde ele vai registrando, por exemplo, os bolos que são vendidos direto na loja física e os bolos que são pedidos via WhatsApp, por exemplo, ou via Instagram. Então, no final do mês, ele pode chegar e pode dizer o seguinte, ó, hoje eu tenho métricas. E o que são métricas? Vende metas. Olha, então eu consegui vender, ou melhor, tantos por cento da minha venda foi direto na loja física, tantos por cento foi via rede social. Desses tantos por cento da rede social, tantos por cento foi para o WhatsApp, tantos por cento foi para Facebook, tantos por cento foi para Instagram. Então, você consegue criar uma estratégia para dizer o seguinte, bom, se as minhas vendas todinhas estão sendo feitas, por exemplo, via rede social, por que eu devo ter uma loja física? Né? Então, por quê? Aí você vai criar ideias, por exemplo. Será que é interessante eu pagar um aluguel, mas eu não vendo na loja física, eu só vendo online. Então, você começa a ter resultados que, se você não tiver registros dessas vendas, você não vai saber nunca onde é que você vende mais, quando é que você vende menos. E você pode até saber, eu vendo bastante pelas redes sociais. O bastante quanto? Quantos por cento das suas vendas é através de rede social? Eu acho que 40% das minhas vendas é... você acha. Né? E para quem trabalha com empreendedorismo, a gente tem que deixar esse acha de lado e ir atrás de resultados mais concretos, resultados que possam realmente nos explicar melhor um conceito, um resultado e assim por diante. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Não. Deixa eu ver que tem gente entrando aqui. Não. É interessante que vocês possam perguntar. O Felipe colocou o seguinte: se eu tenho um negócio que o público-alvo é mais velho, ou seja, adulto, né, idosos, a melhor rede para ir é o Facebook? Então, Felipe, é uma pesquisa que você vai fazer. Tá? As pessoas, esse é o público-alvo, onde é que eles estão? Se por acaso for o Facebook, exatamente. O plano de marketing tem que ser feito no Facebook. Se as pessoas estiverem no WhatsApp, o público, a ideia é exatamente o WhatsApp. Tá? Então você precisa fazer uma pesquisa aí, João, pode falar. Mas toda empresa é assim, evitando, ou física mesmo, não seria interessante fazer um LinkedIn? Então, seria interessante até mesmo para você
conseguir criar uma rede de relacionamento. Por exemplo, se você tem a sua fábrica de bolo e a fábrica de bolo ela tem um LinkedIn, por exemplo, ela pode criar uma rede de relacionamentos. Ou seja, digamos que você consiga se relacionar com pessoas que fabriquem bolos, com pessoas que vendem insumos, ou seja, fornecedores que vendem insumos para a fabricação de bolo. Você possa ter contato, por exemplo, com fornecedores, por exemplo, de máquinas e equipamentos. Né? Lembrando que tudo isso você ainda pode criar um post, por exemplo, digamos que você queira contratar, por exemplo, um confeiteiro, digamos assim. Aí você, como você está lá interagindo com pessoas do mesmo ramo que você, aí você pode colocar um post, por exemplo, a empresa estamos contratando confeiteiro, por exemplo. Vai ter um monte de gente lá que é confeiteiro e eles podem entrar em contato com você, eles podem se candidatar à vaga. Então, sem dúvida, é muito interessante, Givaldo, a criação do LinkedIn. Ok. Mais alguma pergunta? Oi, falando, pode falar. Ô, professor, como é que a gente vai apresentar o trabalho o senhor vendo e todo mundo vendo? Só se a gente mandar o slide ou alguma coisa do tipo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, por isso que eu digo, eu coloquei para vocês. Se vocês não tiverem a estrutura aí, né, na casa de vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir apresentar aqui na Microcamp. Tá? Por exemplo, essa é a janela que eu vejo aqui. Ó. Essa é a minha janela. Tá? Se eu quero compartilhar com vocês alguma janela, por exemplo, eu deixo, ó, vocês podem observar que eu estou com a apresentação aqui aberta. Se eu quero compartilhar a apresentação, eu vou aqui, ó, clico aqui, ó. Se eu clicar aqui vai sair, obviamente, né? Mas eu vou clicar aqui ó, nessa janelinha e eu vou compartilhar a janela que eu quero. Então, se vocês estão, vocês podem até fazer o teste aí no celular de vocês, se vocês têm esse recurso de compartilhamento de tela. Porque se vocês tiverem um Não, recurso... professor. Pronto, se não Deixa eu ver, tiver... peraí. Dá uma olhadinha Aqui, aí. apareceu. Pronto, eu suspeitei que tinha. Quando você dá um toquezinho, Cauane, na tela do celular, ele já mostra... Isso, ele já mostra a partezinha de você compartilhar a sua tela do celular. O que, é que você pode fazer? Você cria a apresentação. Divaldo, compartilha aí pra gente, para ver se vai dar certo aqui. Só um minuto. Então, você pode criar a sua apresentação naquele slide do Google, não tem lá, que é online, né? É online, e você vai apresentar por lá, pelo seu celular, sem precisar sair de casa. Mas quem não conseguir, aí vem apresentar aqui. Estou compartilhando. Tá compartilhando? Só que Eu tá... ainda não vi onde que é isso. Porque, professor, no meu só tem a caixinha do chat e os pontinhos dos participantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá só um minutinho aqui, porque eu já mostro para vocês. Deixa eu entrar na aula aqui para ver se eu consigo compartilhar. Só um instante aqui. Ué, pessoal, não entendi. Eu compartilhei a tela e saiu. Foi, ele não compartilhou. Deixa eu ver aqui se eu tenho um... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Formatei meu celular e estou sem o aplicativo. Ó, coloquei para compartilhar. Pronto, olha aí. Ó. Agora a gente está vendo a tela do celular do Givaldo. Aí se o Givaldo, por exemplo, está com o slide dele aberto, entendeu? Se o Givaldo tem o celular dele aberto, sem problema, ele consegue fazer isso. Deixa eu ver se eu instalo aqui o Microsoft Teams. Faz uma gameplay pra nós, Givaldo. Ô, Givaldo, olha aí onde foi que tu apertou e mostra pra mim. Ô, misericórdia, algo de errado não está certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso para vocês aqui. Quando você dá um toquezinho no centro da tela, deixa eu ver aqui, viu? Ô, professor, Oi.
Tá compartilhando minha tela aí ou não? Tá, Tá compartilhando? tá. Mas como é que eu paro isso daqui? Da mesma forma. Oi? Da mesma forma, dando um toquezinho no centro da Parou tela. aqui. Deixa eu ver se eu E não funciona não, ó. Funciona não. Por que não funciona? Não consigo parar. Ô, Você dá um Givaldo, aqui toque, já parou, velho. você dá um toquezinho no centro da tela, Givaldo. É, não vai. Eu não lembro aqui, eu tenho tanta conta e hoje eu tô aéreo. Deixa eu ver se eu consigo ver. É só desativar a sobreposição de tela. Pronto. Deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus? Não, tô. No celular aqui tá um caso certo. Deixa eu ver aqui se eu. Porque eu formatei o celular, não tô com o Teams instalado aqui. Eu tô querendo criar conta aqui mesmo. Parou de sobrepor? Parou. Pronto. Só foi desativar a sobreposição. Pronto. A gente pode. Eu vou ver se eu consigo aqui. Na próxima, eu vou preparar na próxima. Como é que bota pra fazer? Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Clica aqui, ó. Quando você dá um toquezinho no centro da tela, deixa eu compartilhar, que eu acho que vocês não estão vendo não aí. Não, então não, pessoal. Pronto, vou compartilhar agora. Ó, quando você dá um toquezinho no centro da tela, vai aparecer essa barrinha aqui, ó, da câmera, do microfone e tal. Você dá um toquezinho nos 3 pontinhos e aí você vai dizer qual é a janela que você quer compartilhar. O interessante, claro, para você compartilhar, você já tem que deixar a janela aberta. Então, se você vai apresentar os slides online, já deixa ele aberto ali em segundo plano. Quando você vir aqui, aí você escolhe qual é a janelinha que você quer compartilhar. Entendeu? Eu vou ver se eu vou instalar, vou testar ele direitinho aqui e a gente mostra na próxima aula como fazer. Olha lá, compartilhar. Aí quando você clica em compartilhar, você define qual é a janela que você quer compartilhar. Basicamente isso. Tá? Então, assim, é uma coisa bem simples, mas requer que a gente teste. Tá? O meu pediu aqui para permitir o aplicativo capturar. Aí Sim. tem que deixar, né? Tem que permitir, senão ele não vai compartilhar. Tá, pessoal? Então, aí a gente vai testar isso daí na próxima aula, tá? E aí vocês já deixam tudo prontinho para chegar no dia e dizer, eita, professor, não está dando certo, eita, não sei o quê. Vamos testar ele direitinho aqui, tá? Mas a dica que eu dou para vocês, até para facilitar, no celular de vocês, vocês podem instalar o PowerPoint e podem usar ele de boa, pode produzir tudo no celular, certo? No seu caso, você faz aqui, certo, Rosiane? Ô, professor, Então, Ana. como é que vai escolher a tela que vai compartilhar? Porque eu tentei aqui, só compartilho a tela do aplicativo. Porque o aplicativo é o único que está aberto. Você tem algo aberto para você compartilhar. Se no seu celular só tem uma tela aberta, ele só vai ter a possibilidade de compartilhar uma tela, apenas isso. Entendeu? Gente, eu vou tentar, se eu não conseguir, eu vou apresentar aí. Eu Beleza. vou explicar. Ok, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, alguma pergunta a respeito desse inbound marketing? Não. Tranquilo, vamos lá. Vamos continuar. Quais conteúdos devo produzir? Quando se fala, pessoal, em quais conteúdos eu devo produzir, eu vou criar um plano de marketing. Por exemplo, vocês vão criar um plano de marketing para divulgar uma ideia, um conceito, um produto de vocês. Professor, mas eu vou produzir o quê? Aí é como eu falei. Primeiro, você tem que saber onde é que está o seu público-alvo. Felipe acabou de perguntar. Professor, se o meu público-alvo são pessoas de meia idade ou idosos e eu sei que ele está no Facebook, o que é que eu vou fazer? Criar posts para Facebook, tá? Ou criar publicações para Facebook. Então, lá, posts de redes sociais. Professor, mas no meu negócio, as pessoas gostam muito de ir no blog para ver a informação completa. Cria posts para blogs. Né? Professor, as pessoas mais idosas, por exemplo, elas gostam de áudio post, por exemplo. Um podcast onde
por exemplo, eu compartilho um áudio nos grupos de WhatsApp, onde vai ter alguém falando, por exemplo, dos benefícios de um alimento. Teve até algo curioso, há algum tempo atrás, lá na minha cidade, tem um rapaz lá que ele é locutor. Então, todas as vezes que tem, por exemplo, o anúncio de falecimento, nota de falecimento, geralmente é ele que faz. E ele mandou um áudio para mim. Eu não sou tão próximo dele, né? Ele mandou um áudio para mim logo cedo. Aí, quando ele mandou um áudio para mim logo cedo, eu vou olhar o que o Adriano quer comigo uma hora dessa. Quando eu coloquei play, era nota de falecimento convite. Então, quer dizer, isso daí é um áudio post, né? É um marketing, não deixa de ser. Mas, claro, você pode utilizar ele para colocar o bolo, por exemplo, né? Criar um vídeo, aliás, um áudio interessante. Eu posso criar lives? Óbvio que posso. Então, se chega, por exemplo, vamos lá, você contrata uma blogueirazinha lá para a fábrica de bolos, né, para a loja de bolos, ou para a loja de roupas, ou para a quitanda, você pode fazer lives sem problema nenhum. Né? A gente sabe que as lives hoje, elas são muito utilizadas. Por exemplo, vamos colocar aí uma ideia. Digamos que um de vocês tem um bar, ou vamos colocar uma pizzaria, digamos, que tem um rodízio de pizza, né? Um rodízio de pizza com música ao vivo, digamos assim. Professor, eu posso criar uma live divulgando? É ótimo, pessoal, isso daí, né? De você ter, por exemplo, um ambiente que você vai criar uma live e tal. Outra coisa, quando se fala em você produzir conteúdos, quer dizer você produzir conteúdos relevantes. Então, por exemplo, tem o professor Maxwell aqui na Microcamp, que ele é técnico em eletrônica também, ele cria nas redes sociais dele vários vídeos ensinando como, por exemplo, tirar um componente da placa-mãe, né? Explicando o que é que causa um problema tal da placa-mãe, né? Ele cria lives, por exemplo, tirando dúvidas com o pessoal. Então, tudo isso ele está criando o quê? Ele está criando um marketing sobre o serviço que ele oferece. Tá? Então, você pode fazer isso também. Então, vídeos, áudios, audiobooks, gráficos, infográficos, e-books, webinar, fotos, templates, newsletters, memes, desenhos e ilustrações. Tudo isso são formas de você trabalhar e divulgar o seu produto, o seu serviço. Agora, quem vai dizer qual desses você vai utilizar ou quais você deverá utilizar vai ser de acordo com a pesquisa que você fizer para você saber quem é o seu público-alvo. Basicamente isso daí. Não é eu que vou dizer, só um instante, Felipe, professor, eu vou usar o que desse? Não é eu que vou dizer, é você que vai dizer. Tá? De acordo com a sua ideia, basicamente. Claro que para o trabalho de vocês, os mais fáceis quais são? São posts de redes sociais. Né, posts de blogs, vídeos, então, claro que vai ser os mais fáceis para vocês montarem o projeto de vocês. Pode falar, Felipe. Quando nós estávamos no módulo passado de empreendedorismo digital, aí eu estava andando lá pelo Instagram, né? Aí apareceu um cara, esse e-book e tal, falando sobre empreendedorismo digital, falava que era gratuito o e-book. Aí eu fui lá e baixei. Aí nesse e-book ele tá falando que demorou 3 anos para fazer o e-book. Quando eu baixei, que fui olhar, não tinha nem 40 páginas no negócio. Aí depois que eu peguei o e-book, ficou só chegando um monte de anúncio no meu e-mail. Por causa desse... Ele tava pedindo e-mail para pegar o e-book. Basicamente, eu acho que foi marketing dele para... Com certeza. Primeiro, isso daí a gente chama a gente fala que é uma isca digital. E o que é uma isca digital? Quando você atrai uma pessoa para conseguir algo dela. Então, ele colocou, por exemplo, um livro que você foi baixar, mas que para baixar precisava do seu e-mail. Então, a isca era o livro digital, ou seja, o e-book, mas o objetivo qual era? O seu e-mail. Então, isso acontece muito, as pessoas dão, por exemplo, até disponibilizam o livro, muitas vezes. Só que o livro ele fica incompleto e para que você tenha acesso a esse livro de forma completa, você vai ter que pagar o curso, você vai ter que comprar o curso. Entendeu? Então, a isca você dá alguma informação, mas em troca você quer o e-mail do cliente. E esse e-mail é exatamente o que você vai usar para mandar as postagens, por exemplo, e-mails marketing, que é o que ele está utilizando,
para tentar convencer você de comprar o curso. Entendeu como é, Felipe? Então, isso é uma prática. Então, isso daí são chamadas de iscas digitais. Entra no marketing essa então. Ele entra também no inbound marketing, que é o marketing de entrada. Ok. Entendeu? Ele entra no... Porque o inbound marketing é o marketing de entrada, ele criou um marketing do livro, né? Mas que, na verdade, qual era o intuito? Vender um curso. Então, seria um plano de marketing para vender um curso online. Ok, pessoal? Então, a pergunta é, professor, qual conteúdo eu devo produzir? É vocês que têm que me dizer qual o conteúdo que vocês vão produzir de acordo com a pesquisa que vocês fizeram. Certo? Então, se vocês, de acordo com a necessidade de vocês, se vocês querem produzir posts para as redes sociais, produzam posts para as redes sociais. Eu aconselho a vocês, claro, a questão dos posts, porque eu já mostrei para vocês como fazer esses posts lá no Canvas. Mostrei o Canvas, pessoal, para vocês? Mostrei? Não, Foi só o Spark. Pronto, eu mostro hoje para vocês o Canvas. É a mesma coisa praticamente de hoje. Eu achei o Canvas ainda mais completo do que o Spark, na verdade. Mas se consegue as mesmas coisas. Então, dou essa revisada aí para vocês. Tá, pessoal? Aí vocês escolhem. Por exemplo, a partezinha de vídeo, no Windows 10, ele tem já um aplicativozinho super fácil para você criar vídeos curtos. Bem interessante também. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí vem aqui, ó, recursos para inbound marketing. Sites, o objetivo do site é e sempre será vender algo. Então, quando a gente cria um site, pessoal, a gente tem um objetivo. Tá? Qual é? Vender um produto, vender um serviço. Fato. A gente não vai publicar ou fazer um investimento em um site para a gente deixar ele lá sem lucrar. Então, o site, por si só, ele vai ter que se pagar. E como é que ele vai vender algum produto, alguma ideia, por exemplo, algum serviço? Vamos colocar aí uma questão seguinte. Primeiro, o site, a gente sabe que o custo do site ele é um pouquinho alto, mas ele é viável e ele tem retorno se feito da maneira correta. Então, se você cria um site, por exemplo, vamos colocar uma empresa que contratou vocês para montar um site. Professor, quanto é hoje para montar um site? Do zero, os mais simples, R$ 1.600. Um site mais simples, começando do zero. Tá? Esse site, ele tem que ser dinâmico, ele não tem que estar lá na internet só por estar. Então, quando se cria um site, se eu sou cliente, eu acesso o site de vocês hoje, quando eu acessar amanhã, eu tenho que ter a certeza que no site vai ter algum conteúdo diferente. Porque se eu acessar hoje, ter um conteúdo, eu acessar amanhã, ter o mesmo conteúdo, eu acessar depois ter o mesmo conteúdo, eu não vou precisar mais ir no seu site, porque eu já sei o que é que o seu site tem. Então, não seria viável você manter um site online se esse site não tem atualização. E para ter essa atualização, requer o quê? Mão de obra. Né? Tem que existir pessoas por trás alimentando todo esse site. E quando eu falei aí R$ 1.600, R$ 1.800, R$ 2.000, eu estou falando para montar o site. Né? Então, se eu falo em montar um site esse valor, eu tenho que ter também o quê? Pessoas para atualizar esse site. E esse site ele vai ter que ter um domínio pago, ele tem que ter uma mensalidade que está paga, ela vai ter que ter pessoas alimentando esse site diariamente. Então, não é viável você ter um site online se você não consegue produzir dinheiro com ele, se você não consegue vender com ele. Então, o objetivo do site é sempre vender. Ou cadastrar pessoas para que vocês liguem, por exemplo, né, para que a empresa ligue e tente vender o produto, vender o serviço. Né? Mas vai ter que render algum valor aí. O Felipe colocou o seguinte, por isso alguns sites têm as ofertas do dia. Exatamente, Felipe. Não adianta a gente, imagine, por exemplo, se você acessar os sites de venda, os e-commerce, coloca lá Magazine Luiza, Americana, Shoptime, toda hora que você acessar vai ter algum conteúdo diferente. Né? Os produtos em destaque, todos os dias são outros, não são os mesmos produtos em destaque. Né? Se você acessar um site de notícia, eles estão vendendo o quê? Estão vendendo notícias. Então, se você acessou hoje, está a mesma informação. Se você acessou amanhã a mesma informação, isso daí não é viável.
tá? Então você tem que vender uma coisa nova todos os dias. Só que sites requer investimento. Não é algo tão simples, né? Mas vamos lá. Já Professor. Oi, pode falar. Como é que os sites de notícias... Pode falar, João. Não, pode falar. Vamos lá, Calma. Como é que os sites de notícias ganham dinheiro, professor? Porque eles não estão oferecendo produto. Só a imagem, a informação. Claro, e a imagem, a informação, ela vale dinheiro. De que forma ela vale dinheiro? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a internet. Vamos colocar aqui 7 segundos, por exemplo, .com.br. Existe um monte de pessoas por trás aí do site. Vamos ver aí como é que eles ganham dinheiro, né? Vamos analisar como é que eles ganham dinheiro. Então, olha só. Primeiro, se a gente descer... Tá aqui a notícia, tá? Se a gente descer aqui... Ó, vamos ver se é... Acho que está bloqueado aqui. Deixa eu desbloquear aqui. Desativar para esse site. Olha lá, começando aqui, ó. Grupo Coringa. Né? Como é que você acha, por exemplo, que esse banner do Grupo Coringa está aqui nos 7 segundos? É pago. Como é que você sabe que o Jardins Perucaba 2, por exemplo, aqui, veio parar esse banner aqui nos 7 segundos? Tudo isso é pago. Outro bannerzinho aqui, ó, do Coringa também, ó. Tá vendo, ó? Aí você vai descendo. Vamos lá, você vai descendo aqui. Ah, tem outro aqui, ó. Governo de Alagoas. Aí você vai dizer, professor, só esses banners aqui para o site? Eu creio que só isso não, mas a gente vê muito isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? Eu não sei se é o caso, tá, pessoal? Eu vou só colocar um exemplo. Tem muito... No caso, professor, Oi. a maioria desses sites tem patrocínio, né? Ah, todos eles. Todos eles. Deixa eu ver se eu acho aqui uma matéria. Não estou dizendo que seja, tá, pessoal? Mas existe muita matéria patrocinada, tá? Quando você vê, por exemplo, num site, principalmente de notícia, alguma publicação elogiando alguém da região, ó, quando você vê isso daqui, não estou dizendo que estou afirmando que esse daqui foi pago, mas esses tipos de matérias aqui, eles são matérias pagas. Ó, eu vou pagar para você anunciar a minha candidatura, eu vou pagar para que você fale bem da minha empresa. Pessoal, isso acontece muito, tá? Se você pegar aqui o UOL, por exemplo, tem um monte de UOL, MSN, tem um monte de divulgações. Olha lá, pessoal, Pão de Açúcar, por exemplo. Isso aqui ele não vem parar à toa aqui. Ele está vendendo ideias, ele está vendendo informações, matérias, né? Mas como é que essas publicações, essas propagandas vêm parar aqui? Claro, tudo isso pago. E quanto maior o número de acessos que você tiver, mais caro fica essa propaganda, tá? Então, mais caro vai ficar a sua propaganda. Entendeu, Cauane? Entendi, professor. Teve alguém aqui, deixa eu ver, o Felipe colocou aqui uma pergunta, é o seguinte, deixa eu verificar aqui. Tem falando um pouco disso em um documentário, Dilema das Redes. Quem quiser assistir, vale a pena. Na Netflix, Felipe. Felipe, é na Netflix? Isso, beleza. Dilema das Redes, né? Ok. Então, assim, nada dessas informações que estão sendo publicadas é à toa. Então, existe uma questão envolvida aí. Por exemplo, se é assim, eu vou criar um site e vou ganhar dinheiro. Pessoal, não é bem fácil. Por exemplo, tinha um aluno aqui da Microcampo que ele tinha um site de notícias. Eu não lembro qual era o site de notícias, aqui de Arapiraca também. Inclusive, eu só passei a conhecer esse site quando ele veio para a aula, que ele comentou que gerenciava todo o site. E eu até conversando com ele o seguinte, não lembro o nome dele, fulano, mas por que todos esses sites de notícias aqui de Arapiraca, por exemplo, quando a gente acessa, são as mesmas notícias? E ele me explicou, por exemplo, notícias policiais. O 3º Batalhão, exemplo, ele lança uma nota diária. Então, essa nota ela é vinculada com um relatório, na verdade. Esse relatório é vinculado a todos os sites de notícias.
Mas por que você não busca ter uma notícia diferente dos outros? Porque notícia custa caro. Você tem que ter um repórter, você tem que ter um carro, uma moto. Esse repórter tem que se deslocar em várias localidades. Tudo isso é um alto investimento. Pode, Cauane, pode usar o PowerPoint. Tá? Então, nesse caso aí, notícias novas, né, notícias diferentes, ela custa caro, então por isso ele não conseguia ter conteúdos diferenciados. Então não é muito fácil não também para você ter isso, certo? Mais alguma pergunta sobre sites? Tem alguma pergunta? E aí, pessoal? Quer que eu monte pro senhor? Quer que eu quero. Monte aí um para mim. 1.600. Certo. Quando estiver pronto, você me fala. Olha só. Na segunda aqui, ou seja, segunda opçãozinha aqui, segundo recurso, é o blog. Pessoal, o blog ele é um conteúdo de baixo investimento, tá? Não precisa que você pague para uma pessoa criar. Existem algumas plataformas que oferecem blogs, né? Como o próprio Google oferece a sua plataforma, que é o Google Blogspot, que eu acho que eu mostrei para vocês. Nós temos o Wix, por exemplo, ele oferece alguns sites no formato de blog. E qual é a vantagem, por exemplo, né? Ou qual seria a utilidade do blog, basicamente? O blog ele se caracteriza pela interatividade, porque você vai lá, você faz uma postagem sobre um conteúdo relevante e esse conteúdo ele dá a margem das pessoas comentarem, das pessoas interagirem com você. É a principal finalidade do blog, tá? Então vamos colocar aí uma ideia seguinte: Cauane ela vai criar um blog de dicas de maquiagem, por exemplo. Então, ela pode usar as redes sociais para começar, por exemplo, um vídeo tutorial mostrando como se maquiar, mas que esse vídeo a pessoa só consegue visualizar ele por completo se ele for para o blog, por exemplo. Tá? Então, se ele for para o blog, aí você consegue, por exemplo, direcionar essas pessoas a assistirem o vídeo por completo. De acordo com o número... Oi, pode falar, Pamela. E os anúncios do YouTube, né, professor? Isso, exatamente. Aí, o que acontece? De acordo com a quantidade de pessoas que se direcionam ao blog, é que a Cauane ela vai conseguir o quê? Patrocínios, que são aqueles links ou aquelas postagens que são feitas lá no blog. A mesma coisa acontece no site. Quanto maior o número de acessos que o seu site tem, que o seu blog tem, maior é o valor de cada postzinho daquele lá, tá? Então, eu tenho 100 acessos, vai ser complicado você conseguir patrocínio apenas com 100 acessos. Mas você tem lá, tem como comprovar, porque a gente vai falar exatamente dessas estatísticas, né? Você mostra que você tem 20 mil acessos no seu blog. Poxa, você chega para uma loja que vende maquiagem, você vai dizer, eu tenho 20 mil pessoas acessando o meu site. Quer fazer com que a sua loja também fique conhecida? Me patrocine. E quanto é esse patrocínio? R$1.000, R$2.000? Tudo depende pela quantidade de acessos. Tá? Então, você tem que fazer com que as pessoas conheçam o seu blog primeiro para que você corra atrás de patrocínio. Tá? Então, a ideia seria essa. Né? Então, a vantagem é essa. Custo-benefício do blog lá embaixo. Você não precisa pagar uma mensalidade para manter ele. Tá? Mas você pode sim comprar um domínio para ter um domínio exclusivo seu, para não ter que usar, por exemplo, cauane@blogspot.com.br ou cauane.x.com.br. Então, você Cauane, né, o domínio normal, né? Então, você pode comprar esse domínio também e utilizar em blogs, tá? Então, outra coisa, para a gente vender esses patrocínios, né, ou para a gente pedir esses patrocínios, tanto pode ser do site, quanto pode ser de blogs, quanto pode ser de vídeos, quanto pode ser de redes sociais, é necessário que a gente chegue para o nosso patrocinado e a gente dê um relatório. Olha, a quantidade de pessoas que me seguem é essa, a quantidade de pessoas que me visualizam é essa. Então, eu tenho que ter parâmetros para pedir esses patrocínios aí. Na aula passada, eu mostrei um videozinho para vocês. Mostrei? Não, mostrei para vocês. Eu vou ver também se eu mostro para vocês. Foi na turma da terça, parece. Pronto, eu mostrei realmente nas turmas de terça-feira.
E aí no vídeo, exatamente, o cara mostrava que ele tinha um canal de dicas, por exemplo, tá? E como se fosse cursos, né, que ele oferece. E aí o que acontece? Quando ele começou, ele ia atrás de patrocínios e as empresas diziam não. Hoje que o cara tem, exato, média de negócios, exatamente isso. Hoje que ele tem, por exemplo, milhares de acessos, um exemplo, as empresas que vão atrás dele para patrocinar. Inclusive, tem um cara que ele tem um canal, o nome desse cara é Gustavo Guanabara. Ele dá aulas online, pessoal. E essas aulas online, ele tem muitos patrocinadores. Tá? E esses patrocinadores bancam ele de uma a tudo. Então, hoje é um dos canais mais visitados para cursos online. Eu particularmente, já fiz alguns. Né? E você aprende muito, o cara é show de bola, super inteligente. E as empresas patrocinam ele. Mas por que as empresas patrocinam ele? Porque hoje ele tem, por exemplo, um monte de seguidores, um monte de pessoas que visualizam o conteúdo dele. Então, basicamente, funciona dessa maneira. Tá? Hoje em dia, o apelo muito grande é nas redes sociais. Mas os vídeos, porque o YouTube é uma rede social, né? Então ele coloca aí, alto potencial para aprender a atenção do público. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: digamos que vocês queiram produzir conteúdos, tá? Para vídeos, relacionados a vídeos. Tenham muito cuidado nessa produção de conteúdo, pessoal. Essa produção de conteúdo, esses vídeos, tentem produzir vídeos curtos. Por exemplo, vídeos de 12 minutos, né? 10 minutos. Então, não chega assim, de preferência, não chega a ultrapassar 20. Mas eu digo para vocês que o ideal seria de 12 a 10, 12 minutos cada vídeo, tá? Porque você consegue prender a atenção das pessoas naquele vídeo. Então, por vocês, quando vocês faltam a aula, que vocês vão lá na videoaula aqui da gente, você passa 1h40 assistindo a aula, é cansativo, eu sei que é chato, né? Nós temos que disponibilizar. Mas, quando a gente pega um conteúdo, por exemplo, para a gente assistindo aulas de 10 minutos, 12 minutos, a gente consegue prender mais a atenção, tá? Então, existe essa possibilidade. Tem um carinha que ele era aluno aqui da Microcamp, ele tinha um canal, ele tem um canal no YouTube, que é o Lauro. Ele produz vídeos no YouTube, os vídeos dele geralmente giram em torno disso, 10, 12 minutos, e o cara, hoje ele está maior de idade, mas ele começou menor, então ele menor de idade, ele estava tirando, por exemplo, 4 ou 6 mil reais no mês, né? Produzindo vídeos no YouTube. Agora, sim, são vídeos, o conteúdo, claro, tem que ser interessante para prender a atenção das pessoas, tem que ser vídeos curtos, onde você passe uma mensagem muito objetiva, consecutivamente você vai ganhando esses clientes aos poucos, esses usuários aos poucos. E aí, claro, investindo em qualidade de vídeo, porque é isso também que vai segurando os seus clientes. Tá? Não adianta você, eu posso publicar um vídeo de qualquer forma? Não devo. Eu tenho que estudar o conteúdo que eu vou falar, porque o vídeo você vai dar uma aula. Então, eu tenho que saber o conceito, o conteúdo do que eu vou trabalhar. É necessário que a sua dicção seja boa, é necessário que o seu linguajar, o seu português também seja muito bom, tá? É necessário que a qualidade do vídeo seja bom, é necessário que a qualidade do áudio também fique boa, né? E sobretudo, o conteúdo ele ser relevante. Então, existe um monte de pessoas aí ganhando dinheiro produzindo vídeo. Agora, sim, não imagine também que eu vou começar a produzir um vídeo agora e o mês que vem eu já tenho dinheiro na conta. Não é assim tão fácil que funciona assim. Tá? Inclusive, o YouTube aí, ele tem um limite, tá? Ou seja, tem um valor para que você possa começar a monetizar os seus vídeos, né? O Felipe colocou o seguinte: para o YouTube ainda tem um negócio de estar uma constante atividade para ter mais relevância. Exato. Você tem que fazer com que as pessoas realmente estejam frequentando, porque para você ganhar dinheiro com o YouTube tem a questão do número de visualizações, você tem que ter seguidores, você tem que ter um monte de coisas para você ganhar dinheiro. Tá? Vamos lá.
Por último, aí vem as redes sociais. Então, a maioria dos usuários de tecnologia estão conectados às redes sociais. Então, hoje, a bola da vez são as redes sociais. Eu coloquei até o símbolozinho do Instagram, porque hoje é onde você consegue muitos clientes para a sua loja, para o seu negócio. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, posso usar as redes sociais para levar essas pessoas para o YouTube? Óbvio que pode, tá? Então, tem um monte de gente, por exemplo, que cria aqueles videozinhos rápidos, como resolver, por exemplo, como criar uma apresentação de slides rápida e prática. Ele mostra em 30 segundos no vídeo rápido, por exemplo, como se produzir uma apresentação de slides. Quer saber mais? Arraste para cima. Não é assim que funciona? Aí, quando você arrasta para cima, ele vai direcionar para onde? Para um canal do YouTube, que inicialmente as pessoas podem colocar da seguinte forma, tá? Todos os vídeos lá no YouTube é gratuito. Você consiga um número de usuários grandes, né? Até que você consiga um número de usuários grandes. Depois de um tempo, esses cursos eles passam a ser pagos. É assim que as pessoas funcionam. Primeiro, eles deixam as pessoas dependentes do seu canal e depois eles começam a cobrar por isso, né? Nada mais justo, né? Nada mais justo. Inclusive, pessoal, não sei se vocês sabem, mas existe um monte de plataformas online onde você pode gravar, por exemplo, você cria um curso, vamos colocar em uma ideia, você cria um curso de PowerPoint, como usar o PowerPoint, e aí você sai dividindo esse curso em 10 minutos, 10, 12 minutos, um exemplo. Então, vamos colocar aí, eu tenho um livro de PowerPoint, eu vou separar, eu vou dar aulas online, eu vou gravar vídeos como usar o PowerPoint em tempos de 10, 12 minutos. E eu posso vender esses vídeos para essas plataformas online, como, por exemplo, Hotmart, como Udemy, por exemplo. E aí, você matricula o seu curso lá e você vai ganhar uma porcentagem pelo que eles vendem. Então, por exemplo, eu comprei um curso que tinha lá mais de 20 mil pessoas tinham comprado aquele curso. Aí você imagina, mais de 20 mil, né? Um curso, digamos que quem fez ganhasse lá, vamos colocar R$10 por pessoa. Então imagina o quanto esse cara não ganhou com 20 mil inscritos num curso só. Mas porque o curso era muito bom, né? O conteúdo que ele trabalha é muito bom. Então, quer dizer, você pode produzir esses tipos de conteúdos, por exemplo, e você consegue vender, né? Então, por exemplo, tem um conhecido, que é o professor Maxwell mesmo, ele está criando um curso agora sim, é para usuários que já trabalham com eletrônica, para aprender a consertar a placa-mãe e tal e tudo mais. Ele colocou aí um curso online, só que ao vivo, né? Não é aulas gravadas, e exatamente, quer dizer, eles pagam, quem quiser assistir essas aulas online, ao vivo vai pagar para ter o link, da forma que vocês estão tendo aqui. Tá? Então, no caso, ele vai explicando como se fazer com a câmerazinha no componente, como tirar um equipamento de uma placa-mãe, e blá, 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 tá, todo passo a passozinho, né? Então, quanto é que custa o curso? R$700 para você fazer. Ao vivo, né? Online. Então, muita gente hoje sobrevive disso. Agora, como eu estou falando para vocês, existe toda uma ideia de você fazer com que as pessoas conheçam que você é capaz. Por exemplo, o professor Maxwell, o que é que ele faz? Ele está alimentando as redes sociais dele todos os dias, né, para mostrar como consertar um equipamento, quais são os erros, né? Então, quer dizer, ele já está mostrando para as pessoas ali que ele sabe reparar, que ele sabe fazer. Ganha confiança das pessoas, começa a produzir conteúdos e aí ele passa a ter uma clientela. Né? O negócio vingou, meu amigo, você não quer mais nada na vida, porque você vai fazer um curso, você atinge, por exemplo, vamos colocar aqui, 10 vezes mais do que a quantidade de alunos que a Microcamp tem hoje, por exemplo. Porque você vai alcançar o Brasil inteiro, de uma vez só, tudo online. E muita gente está fazendo isso. Agora você tem que produzir conteúdos interessantes e também tem que usar as redes sociais para levar essas pessoas para os cursos. Então, o inbound marketing
Quer dizer que você pode utilizar todas essas ferramentas para atrair as pessoas a comprarem o seu produto ou a sua ideia. Ok? Alguma pergunta? Professor, Pode falar. o senhor estava falando desse negócio aí de live que o professor está fazendo. Aí o Peter do canal, né, do negócio, não sei se o senhor viu, mas ele fez 10 lives, já ensinou esse negócio de marketing digital no Sim. canal dele. Fez ele e outro cara. Aí o que é que ele fez? Ele fez as lives pra, tipo, não ficava salva as lives, mas quem quisesse ver de novo gravado tinha que pagar uma taxa. Tem que Aí pagar. imagina, uma taxa para todo mundo que não. Para as pessoas que Não. queriam aula gravada. E aí você pode pegar, por exemplo, a questão de valores pequenos, R$ 10, R$ 15, R$ 20, Foi mas 30. aí, pronto, aí R$ 30. Se ele conseguir, por exemplo, 10 mil pessoas no Brasil inteiro que compraram essa live a R$ 30, já dá quanto? R$ 300 mil. Entendeu como é que funciona? E as pessoas compram porque são valores. A internet hoje, ela barateou muita coisa. A gente fala até que ela banalizou, né, a venda de conteúdos. Por quê? Através de um vídeo você consegue 20, 30 mil inscritos e aí, consecutivamente, vai baratear o seu produto, a sua ideia. Tá? Então, basicamente funciona. Agora, claro que tem pessoas que não aprendem dessa forma. Tem pessoas que têm que estar na prática direto, mas tem pessoas que conseguem assimilar. Existe público para tudo. Cauane colocou exatamente, Cauane. Tem pessoas assim, sem dúvida, o presencial ele é melhor, tá? O presencial ele é melhor. Só que, claro, ele é mais caro, né? Ele torna-se mais caro porque existe toda uma estrutura por trás. Certo, pessoal? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui no meu livro, só para a gente ter um guia, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual foi a mensagenzinha. Vamos continuar. Pessoal, tem algo que as pessoas se confundem muito, tá? Na questão de identificação. Por exemplo, quem é o público-alvo e quem é uma persona? Lembrando, quando você cria uma estratégia de marketing, é porque você quer atingir alguém, né? Você quer conseguir clientes. E para você conseguir esses clientes, você tem que saber do que ele gosta, onde eles estão, qual é o poder aquisitivo deles, se eles gostam do seu produto. Existe toda uma ideia aí. E é necessário que você tenha que saber, por exemplo, o que é o público-alvo. Até então, no módulo passado, que a gente falou sobre empreendedorismo digital, a gente falou a questão da persona. A gente só trabalhou o público-alvo. Então, o que é o público-alvo? Identifica os possíveis alvos de uma ação de marketing. Ou seja, quem são os meus clientes, onde eles estão, qual é o poder aquisitivo dele e como é que eu vou fazer para chegar até eles no contexto geral. Então, vamos colocar uma ideia. Se eu for abrir uma Land Rover, uma loja, por exemplo, só de Land Rover aqui em Arapiraca, eu tenho que fazer uma pesquisa para saber quem são o meu público-alvo. Será que o meu público-alvo seria pessoas que trabalham, que ganham até R$ 5.000 por mês? O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Eu quero abrir uma loja de Land Rover. O meu público-alvo seriam pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês? Peraí, professor, não entendi não. Loja de roupa ou loja de Rover? Land Rover, Land Rover. Então não. Carro, Land Rover. Tem que ser algum médico, alguma coisa do tipo, É. professor, para ganhar muito dinheiro. Então, aí o que acontece? O meu público-alvo seria o quê? Seria empresários padrão, porque é um carro que custa acima de R$ 200.000. Eu tenho que fazer uma estimativa de, por exemplo, uma pesquisa para saber, em média, quantos Land Rovers eu tenho que vender por mês, consecutivamente por ano. Tá? Eu tenho que saber como é que eu vou abordar essas pessoas, eu tenho que criar toda uma ideia. Tá? Então, eu tenho que saber todas essas informações. Então, sim, só respondendo aqui a pergunta da Cauane, ela pergunta, professor, como é que o senhor usa esses bonequinhos aqui? Cauane, tem alguns sites que ele dá para a gente essas estruturas de slides, ou seja, esses designs de slides. Então, existe um site chamado SlideGo. Tá? SlideGo, ele dá um monte de
de projetos de slides prontos, é só você ir sobrescrevendo e fazendo as modificações. Eu acho interessante porque ele dá, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Esses objetos, eles são modificáveis, ou seja, eu posso alterar as cores dele, posso apagar a parte dele, tá? Então tem todos lá. Acho, ó, deixa eu ver aqui se eu volto aqui. Mas o senhor baixou onde, professor? Num site chamado SlideGo. E aqui ele vai me dar esses objetos, que eu posso usar ele dentro da minha apresentação. Então, dentro das apresentações, dá os padrões de cores que estão sendo utilizados, ele dá objetos que eu posso utilizar para embelezar coisas que você não vai encontrar fácil numa rede social. Tá? Aí ele já fica no aplicativo, professor, depois que você abaixa, já fica no slide. Já fica no slide que você pode copiar ele, ó, clicar, arrastar e colocar ele onde quiser. Aí você pode criar apresentações assim, mais interessantes. Mas as apresentações tão simples. Inclusive, vocês podem... Cadê aqui? Deixa eu ver o slide que eu estava. Slide Go, professor? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Slide Go, ó, tem o Slide Share, tem o Slide Go, tem o Slide Carnival, todos esses aqui ele dá, viu, modelos. Esse eu peguei nesse Go aqui, ó. Mas eu já peguei nesse Carnival também. Deixa eu ver se ele abre aqui. Existem várias plataformas que dá, slidego.com. Aí você cria aqui, você pode pegar ó, os slides, por exemplo, você quer criar uma... Você pode pesquisar também a ideia para que você quer o seu slide, tá? Ó, negócios, por exemplo. Não, deixa eu voltar aqui. Marketing, digamos que vocês vão apresentar aí, ó, vou montar o projeto de vocês de marketing. Aí observe que ele já dá aqui, ó, 28 modelos, diretrizes, tal, deixa eu ver aqui, ó, companhia virtual, digamos, eu vou usar esse daqui, ó, eu posso clicar nele. São 42 slides, ó, ele vai dar toda a estrutura pronta, ó, tá? Todo com as imagenzinhas. Obviamente, você vai adequando a sua apresentação a essas ideias, a esses slides. Então, assim, ficam apresentações show de bola. Mesma coisa... É só salvar no desenho, né? É só baixar e usar, só isso. Que bom. Interessante. Tem esse... Deixa eu ver aqui, ó, slide, vou colocar esse slide Carnival. Eu uso também esse Carnival aqui quando eu preciso, ó. Foi esse não. Esse aqui é do Google. Deixa eu ver aqui. Esse Carnival aqui, ó. Slidecarnival.com. Aí tem apresentações, ó, muito criativas também. Pode escolher o tema, por exemplo, vou colocar aqui negócios. É porque eu gostei daquele Carnival, também ele dá aqui modelo de apresentação. Aliás, eu gostei daquele Go lá, porque ele dá aquelas figurinhas lá abaixo que eu posso ir alterando a minha apresentação. Ó. Só vir aqui, ó, vá para visualizar e download, por exemplo. Aí você pode vir aqui. Aí, se você quiser usar ele no Google direto, você pode. Aqui você pode fazer o download direto para o PowerPoint. São 29 slides, observe que ele já dá toda a estrutura pronta. Ó. Modelo de cores, tudo pronto. Olha, show de bola. Deixa eu ver aqui que tem alguém mandando mensagem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Só um instante. Vamos lá. Então, pessoal, ó, quando se fala em público-alvo, tá? É uma informação generalizada, tá? Quando a gente exatamente informa que a maioria dos meus clientes é dessa forma. Por exemplo, são alunos, vamos colocar, meu público-alvo são jovens de tanto a tantos anos, um exemplo. Tá? Então, assim, você tem uma informação generalizada sobre quem é o seu cliente.
E o que seria a persona? A persona é quando você tem uma informação mais detalhada sobre o seu cliente. Por exemplo, quando eu falo que o meu público-alvo são jovens de 16 a 26 anos, por exemplo. Tá? Esse é o meu público-alvo. Mas aí eu posso criar uma persona desse jovem, desse público-alvo. Por exemplo, meu público-alvo é de 16 a 26 anos, mas a persona quem é? São jovens que estão no ensino médio, são jovens que não trabalham, ou que têm uma renda mensal no valor X, né? Que o estilo de música dele é esse, o estilo de vida dele é esse. Então, eu passo a ter informações mais precisas sobre aquela pessoa. Então, eu crio uma ideia exata de quem é a minha pessoa. Por exemplo, eu vou vender roupas, né? Então, quem é a minha persona? Uma pessoa que tem uma renda, por exemplo, no valor X, ou seja, que trabalha, né? Que trabalha e ganha um valor X por mês. Ou, por exemplo, uma pessoa que seja um jovem, mas que vive, por exemplo, de mesada, por exemplo, e que a mesada puxa geralmente o valor tal, né? Então, público-alvo é uma informação generalizada. Persona é uma informação mais detalhada sobre aquela pessoa, ou sobre aquelas pessoas. Por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo bem fácil para vocês entenderem qual a diferença entre, por exemplo, um público-alvo e uma persona. Olha só, na página 39 do livro, se vocês tiverem aí, ele vai colocar assim, exemplo de público-alvo. Homem ou mulher, estudante do ensino fundamental e médio entre 12 e 20 anos. Não trabalha e, portanto, não possui renda fixa. Passa a maior parte do tempo na internet, acessando a partir de celular. Gosta de acessar conteúdos relacionados a games, ou seja, região Nordeste. Isso é um público-alvo. Observe que essa informação ela foi generalista. Ela estava uma informação como um todo. E quando é que eu crio uma persona a respeito dessas informações? Por exemplo, ele está aqui no livro, Hernando Silva, 13 anos, mineiro, mora com os pais, estudante do ensino fundamental, prefere fazer cursos técnicos em criação de games, prefere conteúdos de vídeos, utiliza computador e celular, não trabalha e, portanto, não possui renda fixa, passa a maior parte do tempo na internet, acessando a partir de celular, gosta de acessar conteúdos relacionados a games, região Nordeste, por exemplo, gosta de assistir filmes, compra alguns itens pela internet, não gosta de ler livros. Observe que a persona, ele já veio o público-alvo, mas que ele mais completo. Entendeu? Já veio uma informação mais exata e, portanto, você vai saber quais são o gosto dessa pessoa. Deixa eu colocar outro exemplo aí. A persona vai, como é que eu posso dizer, vai explanar mais alguns dados pessoais sobre as pessoas, né? Exatamente. Você vai ter informações mais detalhadas sobre aquela pessoa. Vamos criar uma ideia, tá? Vamos criar uma ideia. Digamos que Cauane ela monta uma loja de roupas, tá? E com base nessa loja de roupas, ela começa a estudar o público-alvo dela. Primeiro, ela disse, são jovens de 16 a 26 anos, por exemplo. Meu público-alvo é esse. Beleza, ela comprou roupas, né? Ela montou a sua loja com base nesse perfil aí. Mas ela começa a analisar e ela chega a uma persona. Ela sabe que existe uma persona dentro dos clientes dela, por exemplo, que praticam esportes. Aí o que ela pode fazer? Criar uma estratégia para envolver dentro da loja roupas para o esporte. Ela percebe, por exemplo, que o público-alvo dela tem mulheres que gostam de academia. Então, ela vai criar uma persona, mulheres de tantos a tantos anos que trabalham, mas que vão diariamente à academia. E que tem um poder aquisitivo X. O que ela vai fazer? Ela vai começar a vender produtos para essas mulheres de tantos a tantos anos que vão à academia diariamente. Então, o público-alvo é aquela informação mais generalizada, tá? A persona é aquela informação mais detalhada. Aí você vai me perguntar, professor, dentro do público-alvo eu posso encontrar várias pessoas? Pode.
Por quê? Porque tem aquelas pessoas que, por exemplo, você colocou ali de 16 a 26 anos, existe delas que não gosta de academia, mas ela gosta de games, por exemplo. Aí você cria a persona, então você pode também dentro da sua loja colocar o seu público para games. Como você pode colocar aquelas pessoas que gostam de praia, você pode criar uma persona para aquelas pessoas que gostam de esportes, como eu mostrei. Então, público-alvo é uma informação generalista. Persona é uma informação mais detalhada a respeito daquelas pessoas, certo? Ou através a partir das informações do público-alvo. Eu costumo dizer que a persona está dentro do público-alvo. Quando é que você chega a uma persona? Quando você tem um público-alvo definido. Então, a persona é uma informação filtrada a respeito desses dados, tá? Dentro do público-alvo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Vocês têm aí alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer, Felipe. O senhor falou que persona é uma informação mais detalhada, não é isso? Sim. Mas é uma informação mais detalhada no individual ou no coletivo? No individual. Assim você pode... Vamos colocar aqui num contexto, né? Digamos que você, a partir do público-alvo, você consiga separar algumas tribos, por exemplo, né? Pessoas que gostam de roupas mais ousadas, pessoas que gostam de roupas mais compostas. E aí você pode criar, até no coletivo, até serve essa persona. Tá? De você pegar um grupo de pessoas e você definir uma informação mais detalhada. Mas geralmente no livro ele mostra a persona como individual. Viu? No livro ele mostra como individual. Só que ao meu ver, eu acho que tem como você pegar a persona e criar ela a partir de grupos menores. Você definir várias personas dentro do público-alvo. Entendeu? Entendi. Valeu. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Ô, professor, Calma. no caso, a persona vai ser quando se verificam os gostos de cada um no individual, né? Isso, não só os gostos, né? Mas a renda, é o que ela gosta de fazer, os hobbies, né? Como é que você pode fisgar aquele cliente? Muitas vezes você consegue fisgar ele exatamente abordando ou vendendo um produto que você saiba de certeza que ele gosta. Por exemplo, não tem aquelas pessoas que adoram filme, por exemplo, só vive assistindo filmes, por exemplo. Aí você dentro da sua loja de roupas, você vê alguma coleção de roupas descoladas que seja com mensagens relacionadas a filmes, alguma coisa assim. Tipo, no lançamento daquele filme Star Wars. Exato. Pronto, bem colocado, Cauã. Então, você sabe que a pessoa gosta de filmes. Aí você, por exemplo, vai vender um produto que identifique com aquelas pessoas que gostam de filme, por exemplo. Então, o Felipe gosta de filme, mas dorme 10 minutos. Então, aí você cria uma estratégia a partir daí. Entendeu? Tem pessoas que gostam, por exemplo, de roupas mais de pintura pop, um exemplo. Aí você vai criar o quê? Uma identidade, uma persona daquela cultura pop, a fim de, claro, conseguir as pessoas que se identificam com você, né? Ou que se identificam com o seu produto. Certo? Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Quem tiver alguma pergunta, vai pensando aí, já me fala, tá? Só um instante. Se quiser tomar uma aguinha também. Relaxa. Pessoal, voltando aqui, tá? Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês tenham aí? Não, pessoal. De boa, né? Deixa eu ver aqui.
Aí, olha só, ele coloca aqui 2 exemplozinhos sobre o público-alvo, tá? Público-alvo e principais informações utilizadas. Por exemplo, no público-alvo tem gênero, masculino e feminino, estado civil se são casadas ou solteiras, a formação, a região, os hábitos de compra, idades, profissão, religião e região do país. Acho que eu repeti região 2 vezes aí, tá? Então, nesse caso aí, eu observo que são informações mais generalistas, que ele envolve um monte de informações a partir daí. Chegou no seu público-alvo, você pode criar, digamos, os grupozinhos menores, como eu falei para vocês chegarem o quê? Na persona. Estilo de vida, o que é que o meu cliente gosta? Né? Aí eu vou colocar quais são os hábitos de compra que eles têm. São hábitos de comprar pelo que eles precisam ou simplesmente por comprar? Né? Diariamente, mensalmente, semanalmente, como é que eles fazem essa compra? Tá? Principais meios utilizados na busca por informações e formações, hobbies, que é o que eles gostam, valores, redes sociais favoritas, principais problemas relacionados ao produto, história do dia a dia da pessoa. Então, é interessante que você entenda o que essas pessoas fazem no seu dia a dia, tá, pessoal? Então, observe que a persona, ele vem com o objetivo de você procurar informações mais completas, tá, pessoal? De você buscar informações mais completas sobre um determinado indivíduo. Então, é interessante que você possa observar também, tá? Por exemplo, tem pessoas, uma pizzaria, um exemplo, tem pessoas que todo final de semana estão numa pizzaria, né? Tem pessoas que todos os finais de semana estão num barzinho tomando uma cervejinha, mas tem pessoas que elas vão a cada 15 dias, elas vão uma vez ao mês, né? Dificilmente elas vão. Então, um empreendedor, ele deve compreender, por exemplo, que ele tem clientes, ou seja, pessoas de diferentes comportamentos. Então, esses diferentes comportamentos, ele vem exatamente com o estilo de você criar uma estratégia para conseguir fazer com que eles comprem cada vez mais o seu produto. Mas primeiro você vai ter que entendê-los, tá? Não é fácil, mas você vai ter que entendê-los para que a partir daí você crie ideias para vender o seu produto ou vender a sua ideia, tá? Ok, pessoal? Ok. Professor, Oi, pode falar, Felipe. no caso, persona vai ser isso tudo daí, mais as perguntas do público-alvo. Isso. Na verdade, a persona você tira do público-alvo. Você já descobriu o seu público-alvo. Só que o seu público-alvo, por exemplo, quando você identificou, você vai encontrar pessoas que gostam de forró, você vai encontrar pessoas que gostam de MPB, você vai gostar de pessoas que gostam, por exemplo, de pagode. Então, a partir daí, você vai criando as personas. Entendeu? Ok. Deixa eu fazer logo a minha frequência aqui, antes que eu esqueça. A Fernanda está entrando agora, que ela saiu ali. Deixa eu fazer aqui minha frequenciazinha, que eu já ia esquecendo. Isso. A Rosilane colocou aqui, a persona seria um complemento do público-alvo. Eu ainda digo até melhor. Seria basicamente o quê? Seria deixa eu ver aqui o que eu ia falar agora, que me deu um branco. Seria um filtro, ou seja, algo mais filtrado, uma informação mais apurada do público-alvo. Entendeu? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Depois eu salvo ali. Beleza, pessoal, vamos lá, tá? Esse vamos praticar aqui, ele é exatamente o exercício da página 41. Como eu sei, já percebi que alguns de vocês não estão fazendo ainda esses exercícios, tá? Eu vou dar um tempozinho para que vocês possam criar esse exercício, certo?
No caso da Rosilane, eu vou emprestar o livro aqui a ela, para ela já fazer o dela. Quem é que não tem livro aí para que eu possa disponibilizar, pessoal? Eu, professor. Então, Eu. pronto, eu vou tirar uma foto, tá? E eu vou, inclusive, vou até mostrar aí como é que vocês podem fazer, certo? Como é que vocês podem fazer. Na página 41 eu vou tirar uma foto. As perguntas são o seguinte, ó, primeiro, vou voltar aqui para o capítulo 1 só para vocês verem a sequência. A primeira ideia, aliás, o primeiro exercício que é na página 25, que eu já disponibilizei para vocês, é o seguinte: qual é o produto ou serviço que você pretende divulgar, por exemplo? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma ideia. Deixa eu pensar aqui, e aí eu deixo vocês fazendo, tá? Olha, eu vou abrir o Word, porque eu não vou dar para vocês um projeto todo pronto já, né? Eu quero que vocês pensem em fazer, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Compartilhei aqui, mas não foi. Deixa eu... Vamos lá. Então, olha só, na primeira, o que é que ele coloca aqui? Ó? Vamos ajudar aqui vocês de novo. Digamos que eu venho aqui e eu coloco assim, ó, projeto, marketing digital. Eu posso criar, pessoal, olha só, eu posso criar uma tabelazinha aqui, ó. Depois vocês vão transformar isso daqui em quê? Em uma apresentação de slides. Então, eu vou colocar uma tabela, vou colocar assim, por exemplo. Qual produto ou serviço você pretende o que é que eu vou fazer deve aqui? servir como rascunho da apresentação, é processo. Exatamente isso. Aí, qual é o produto ou serviço que você pretende divulgar? Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Quitanda, por exemplo, Quitanda não é com K, né? Quitanda, deixa eu ver aqui, Quitanda, deixa eu ver aqui o nome da Quitanda. Professor, não sabia não que o Word fazia isso. Oxi, vocês tiveram o módulo do Word, não? Não tem na grade. Não. Só o Tá, PowerPoint. tá. Beleza. Quitanda, deixa eu ver. Vou colocar aqui, Quitanda, tá, pode falar. O meu Word, ele não tá abrindo nem a canetinha. Só copia e pronto. Falta ativar. Ó, qual o produto ou serviço? Então, eu vou colocar aqui, ó, é a Quitanda tal. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vender, por exemplo, frutas, verduras, utilizando as redes sociais. Corrigir aqui, peguei aqui. As redes sociais. Vender frutas e verduras utilizando as redes sociais. E entregá-las, por exemplo. Qual produto, qual serviço que você quer vender? Quitanda tal. Pronto, eu já fiz uma descrição aí, não é isso? Aí o próximo, aí, por exemplo, nessa página 24 do livro, era só isso, né? Tem aquelas outras questões que alguns de vocês enviaram para mim, outros não. Aí agora no segundo, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Tá. Nesse caso eu já respondi aqui, ó. Aqui ele colocou, qual produto ou serviço você pretende divulgar? Qual produto ou serviço você pretende... essa aqui é a mesma pergunta. Eu vou colocar aqui, qual produto... Ele só repetiu aí, ó. Vou colocar assim, só para ficar mais organizado aí.
Em um, você diz qual é o produto ou serviço que você quer vender, o nome da sua loja, tá? Qual produto você pretende divulgar, então, ó, vender frutas e verduras e tal, nas redes, e ó, nas redes sociais entregadas via delivery, por exemplo. Vou passar aqui para o próximo e diz o seguinte, qual é o seu público-alvo? Crie público seu público-alvo. Aí aqui o que é que você vai fazer? Você vai colocar, por exemplo, pessoas de tantos anos. Aí você pode dar um toquezinho na tecla Enter. Você pode colocar aqui, ó, donas de casa, tá? Aí você vai descrever lá. Quem serão os seus clientes? Aí você vai fazer uma descrição generalista, né? Então, donas de casas, aposentados, por exemplo. Pessoas que têm rendas fixas, por exemplo. Então, você cria o seu público-alvo. A quem você pretende atingir com esse plano de marketing? Aí, quando o próximo aqui, que é crie sua persona, aqui vocês vão colocar o quê? Por exemplo, você pode colocar aqui Dona Maria, um exemplo, 49 anos. Oi? Onde? Crie. Certo. Valeu. Crie sua pessoa. 49 anos. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, dona de casa. Aí eu posso colocar aqui, vamos colocar aqui aposentada, né? Eu posso criar, como eu falei para vocês, algumas pessoas de acordo com o meu plano de marketing, né? Posso criar um plano de marketing para donas de casa, eu posso criar para as pessoas que não são donas de casa, mas querem ter uma vida saudável. Eu vou criar todos esses pontos aí, tá? Claro que vocês vão pesquisar. Crie sua persona, né? Já coloquei ali. Aí formatos de conteúdos. Formatos de conteúdos. Você vai utilizar post, por exemplo. Aqui eu posso até colocar uma marcadorzinho, ó, post. Posso colocar, por exemplo, vídeos. E aí eu posso colocar mais. Até então, pessoal, o que eu pedi para vocês fazerem foi só isso. Agora, claro, vocês vão ter que pesquisar, né? Vocês vão ter que analisar, ver o que é que vocês vão fazer aí. Ok? Aí o que é que vocês vão fazer? Terminou isso daqui, vocês vão salvar e as próximas aulas vocês vão preenchendo essas tabelas. Tá? Para montar o slide, por exemplo, vai ter que ter, por exemplo, uns posts que vocês produzam? Sim. Produz post para mostrar no slide. Esse seria o post que eu utilizaria para divulgar, por exemplo, a minha quitanda. Tá? Esse post é o que eu utilizei, por exemplo, como um build marketing. Travou tudo. Viu? Era minha internet que tinha caído. Pensei que era a minha internet. Será que foi quando você apertou no layout que apareceu esse... Pessoal, a internet caiu, tá? Por isso que... Eu esqueci o nome. Deixa eu voltar aqui. Tô tirando a foto aqui, pronto. Já publiquei aí no Depois esse grupo de negócio vocês, do tá? gráficozinho. Pronto. Pessoal, aí olha só.
Deu para vocês entenderem aí basicamente como é que eu quero o projeto de vocês? Deu pra... Deu, Ô, professor. professor, o senhor apertou em Peraí, layout, pessoal, não só um tem para instante. aparecer aqueles quadradinhos. Pessoal, peraí, só um instante aqui, deixa eu ajudar aqui a Rosilane. Repete aí, Rosilane. Isso, exatamente, você vai complementando, certo? Repete aí, Kawane. Foi em layout que o senhor apertou para aparecer aqueles quadradozinhos. Tabela? Não, bonitinho. inserir, ó. Tem a tabela. Inserir tabela. Inserir. Tá? Inserir tabela, exatamente. Aí, pessoal, olha só. Fez aqui a apresentação, aliás, criou o conteúdo para o plano de marketing de vocês, o que é que vocês podem fazer? Tá? Lembrando, viu, pessoal? Se você disser lá, que eu vou usar post, cria um post. Eu quero que vocês criem, utilizando o Canvas, o Adobe Spark, o que vocês queiram. Tá? Usem a criatividade na apresentação de vocês. E para ajudar mais Eu fico ainda... na aula e faço na Lobo. Ó, Felipe colocou, pode ir além dos slides, fazer um pequeno vídeo, ó, pode, usem a criatividade. Eu quero que vocês usem a criatividade, podem ir bem além, viu, pessoal? Podem usar todos os artifícios que vocês conseguirem usar, tá? Para ajudar vocês. Um exemplo, professor, vou criar minha apresentação online. Como eu falei, ó, se você vai lá no Google, todo mundo não tem uma contazinha no Google? Aí você vem aqui, deixa eu mostrar aqui. Olha lá, apresentação de slides. Pode criar tudo online, se vocês não tiverem o PowerPoint instalado, tá? Ok? Existe até um esquemazinho que você pode baixar lá naquele Slide Go, por exemplo, e pode importar para cá. Eu não fiz não, mas eu sei que existe essa possibilidade, tá? Você pegar aquele layout lá e trazer para cá. Mas aí vocês usam a criatividade de vocês. Aqui, ó, importar temas, um exemplo. Aí você pode vir aqui. Deixa eu ver se eu tenho como importar upload, selecionar um arquivo e eu posso pegar a apresentação que eu baixei na internet e trazer ele para o formato online. Posso fazer também isso daqui, ó. Por exemplo... Ó, digital marketing, aí você faz o upload, tá? Então usa a criatividade de vocês aí. Certo, pessoal? Então vou deixar esses 20 minutinhos para que vocês possam começar a produzir o conteúdo de vocês. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? O senhor lembra de mandar no grupo? Já mandei, já está lá no grupo. Tá bom. Tá. Então, pessoal, tchauzinho aí para todo mundo. Não, lembrando, vocês podem sair da aula aqui porque vocês vão produzir o exercício, tá, pessoal? Então, saiam da aula para produzir o exercício. Certo? Então, podem sair da aula, estão liberados para ir fazer o exercício.